Fala galera, já tomou tua água, já lanchou, foi no banheiro, então vamos para a parte 2, falando ainda sobre Grécia Antiga. Então, vamos lá. Seguinte, se liga nesse negócio aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Atenas primeiro, tá bom? Então vamos lá. Atenas, ela é muito importante pra gente. Nós aqui, eu e tudo eu. E porque a gente vive hoje. Por quê? Foi em Atenas que foi criado, que foi desenvolvida o nosso conceito que a gente conhece hoje como democracia. Sim, sim, sim. A democracia, ela foi criada pelos cidadãos atenienses. Então é por causa disso que Atenas é conhecida como o berço da democracia. E aí, vamos lá. Só que a democracia deles é um pouco diferente da nossa, tá bom? E aí eles criam outros conceitos. Um deles é o conceito de isonomia. É uma palavra só, tá? Isonomia. Bom, isonomia significa que todos os cidadãos atenienses, eles serão iguais perante a lei. Se eu tiver dois cidadãos aqui, cidadão A, cidadão B, eu tenho dois cidadãos aqui e um é rico até pobre, mas os dois são cidadãos. Tem lá um rico e um pobre. Se eles cometeram o mesmo crime, a punição será a mesma. Esse é o conceito de isonomia. Todos são iguais perante a lei. Agora, lembra que eu falei de cidadão, né? Então, ser cidadão em Atenas não é para qualquer um. Não basta somente nascer em Atenas. Cidadão em Atenas, você tinha que ser homem, nascido em Atenas e ter mais de 21 anos. Então, se você for homem, nasceu em Atenas, quando você completar 21 anos, você é um cidadão ateniense. Até lá, neca de pitibiriba. E se você não nasceu em Atenas, esquece. Se tu é mulher, então, esquece 2.0. Então, somente homens nascidos em Atenas, com 21 anos ou mais, eram considerados cidadãos e estavam resguardados aí nesse conceito de isonomia. O restante, não, senhor. Então, vamos lá. Como foram eles que criaram esse conceito aí de democracia, essas ideias? Eles também criaram órgãos para fazer com que esse sistema funcionasse. Então, era um sistema meio que de rodízio, mas vamos lá. Vou explicar. Primeira coisa que eles vão desenvolver é um negócio chamado a Assembleia do Povo, tá? Essa Assembleia do Povo era uma reunião dos cidadãos, ou seja, homens acima de 21 nascidos em Atenas, tá bom? E eles eram reunidos, isso não era todo dia não, tá? Eles reuniam essa galera para poder decidir as mudanças e melhorias que precisavam ser feitas na polis, que precisavam ser feitas em Atenas. Então precisa criar uma lei, precisa, sei lá, houve um deslizamento de terra na casa do Joãozinho das Couve. Vamos lá na casa do Joãozinho das Couve ajudar. Exemplo, tá? Então, a Assembleia do Povo era para isso. Junta uma galera que são que os cidadãos e os cidadãos que podem votar. Esse conceito de voto vem daqui, tá? Então, eles vão votar nas mudanças e melhorias que são necessárias na polis. Pode ser a pavimentação de uma rua, murar alguma coisa, enfim, criar algum templo, criar algum prédio público, tá? Enfim, alguma coisa que precisasse ser melhorada ou modificada, quem é que votava eram os cidadãos na Assembleia do Povo. Estou me repetindo, mas é só para ter certeza que o negócio ficou. Outro órgão que tinha lá era o Conselho dos 500. Chama de Conselho dos 500 porque eles escolhiam por sorteio 500 cidadãos e esses 500 eles eram responsáveis por criar as leis que iam reger Atenas por aquele período em que eles estavam no governo, no Conselho dos 500. Então,
Ah, ficou lá, tu vai ficar, vamos imaginar que o teu sorteio te deixa 1 ano dentro do Conselho dos 500. No ano seguinte, você vai ser sorteado novamente outras 500 pessoas, outros 500 cidadãos. E aí rolava essa rotatividade aí, frequentemente, por sorteio. Beleza? Eles eram responsáveis por elaborar as leis de Atenas. Estrutura social, como é que funcionava? Eu tinha os metecos, né, além dos atenienses, tá bom? Opa, para, sossega aí, celular. Então vamos lá. Eu tinha os metecos, que eram as pessoas que moravam em Atenas, porém não nasceram lá. Tá bom? Então eles eram nascidos em outra polis e aí foram morar em Atenas. Eles eram chamados de metecos. E eu tenho também escravos, tá bom? Ah, professora, mas tem escravidão em Atenas, mas eles são democratas. Como é que pode ter democrata e escravo? Até tendo. Até porque nessa época, escravidão não era algo tão odioso e abominável como é hoje. Bom? E outra, em Atenas, a escravidão ela se dava exclusivamente por guerras. Ou seja, se Atenas entrasse em guerra com outro povo, os sobreviventes dessa guerra, caso Atenas ganhe, tá? Os sobreviventes dessa guerra eram feitos escravos atenienses. Tirando isso, todo mundo ali era gente livre. Não todos cidadãos, mas homens livres. Então vamos lá. Atenas é o berço da democracia, é o berço da filosofia. Os filósofos, os matemáticos, Aristóteles, Platão, tudo isso é de lá, daquelas bandas lá de Atenas. Por quê? Atenas valorizava o desenvolvimento intelectual. Então, Atenas era praticamente um cantinho separado, praticamente no mundo conhecido, onde não necessariamente você precisa ser um cara forte, atlético e musculoso para valer alguma coisa. Agora, se você exercita esse negócio aqui, esse tá dentro da cachola, que serve para muita coisa, que não serve só para separar as orelhas, né, que a gente chama de cérebro, se você exercita isso, lá você é uma pessoa bem-vinda. Lá você é uma pessoa que vai encontrar o quê? Pessoas pares a você, pessoas similares a você, semelhantes a você. E aí, esse lugar acolhia as mentes pensantes, as pessoas que raciocinavam, usavam a sua cabeça mais do que aquilo que está do pescoço para baixo, tá bom? Então, porte físico e atlético não era algo obrigatório em Atenas. Se tu tivesse, amigo, beleza, mas eles davam a prioridade para as pessoas que queriam desenvolver o seu intelecto. Tanto que é lá que surgem as primeiras escolas. E as escolas lá, elas eram ao ar livre, não tinham prédio. Era alguém que tinha algum conhecimento, sentava embaixo da árvore e falava, olha só, eu vou ensinar aquilo que eu sei aqui, quem tiver a fim de ouvir, chega aí, senta, que é nós. Era mais ou menos isso. Então, você aprender era algo voluntário, era algo opcional. E você poderia aprender ou não aquilo que estava sendo passado para você. Tanto que o termo aluno vem do grego, que significa indivíduo desprovido de luz, porque ele imagina que a luz, nesse caso, é da iluminação do conhecimento. Tá? Então, o indivíduo que é aluno, ele ainda não tem a luz do conhecimento que o professor tem. E a função do professor é passar essa luz para o cara. Só a cultura inútil aqui para dar uma acrescentada no negócio. Agora, nós vai falar de Esparta. Esparta todo mundo gosta, né? Porque tem filme até dizer chega. O pessoal fala, faz e acontece um monte de coisa quando fala de grego. Então vamos lá. Esparta. Esparta é uma sociedade completamente diferente de Atenas. É tipo água e óleo. O que um gosta, o outro odeia. O que um gosta, o outro não faz a menor questão. Então, são coisas completamente diferentes.
Tanto que, enquanto eu tenho lá em Atenas, eu tenho a galera que valoriza o desenvolvimento intelectual. Quando eu passo para Esparta, o objetivo é a perfeição física. Se você for perfeito e você tiver todo o desenvolvimento e treinamento, porque você vai ter. Esquece que tu acha que tu não vai ter, não. Vai. A galera lá era fitness, todo mundo lá era crossfiteiro. Então, você sim vai ter treinamento militar desde muito cedo, desde os 9 anos. Tá? E você vai pertencer ao exército espartano até os 60. Delícia. A maioria morria ainda, né? Morria no trânsito. Mas vamos lá, deixa eu partir para mais para frente. Então vamos lá. Esparta era conhecida como a polis que produzia os melhores soldados gregos. Bom, por quê? Era uma sociedade militarizada, onde o negócio mesmo que era bom era você ser parte do exército espartano, era você ser soldado, era você ser primeiro fisicamente perfeito. Por que eu estou batendo nessa tecla de fisicamente perfeito? Porque acontecia o seguinte, em Esparta. Se por um acaso a mãezinha foi lá, engravidou, não tinha medicina na época com a tecnologia de ultrassom, né? Então era um negócio meio no achismo. Então, enquanto não nasce, tu não sabe se é perfeito, se não é perfeito, se aconteceu algum problema que gerou a má formação, por exemplo. Então, vamos imaginar que essa mãezinha aí engravidou, estava lá amando o baby, aquele momento todo, tal e coisa. A criança nasceu. O menino foi lá e nasceu. Mas ele nasceu com uma deformidade física, com uma má formação e que ele nasceu faltando alguma parte do corpo. Esta criança vai ser descartada. Ela vai ser abandonada na floresta para virar comidinha de bicho. Ela é abandonada à sua própria sorte. Ela vai morrer. Bom, por quê? Como eles fortalecem o seu exército, é uma sociedade militarizada, se você for deficiente físico, você é uma fraqueza. Você não vai somar força à polis de Esparta. Isso fica muito presente naquele filme 300. Não sei se vocês já viram, se não viram, podem assistir. Só adianto de antemão, tá bom? É sangue espirrado na tela. É sangue pra tudo quanto é lado, tá? Porque é um filme retratando sobre guerras. E filme de guerra não tem como ser diferente, né? É sangue, baldes. Baldes de sangue tacados na sua cara. Então, se você não se importa com isso, super indico que você assista. Então, vamos lá. Eles são sociedade que são militarizados e eles cultuam a forma física, né, a perfeição física como algo desejável, invejável e inclusive almejável, né? Eles querem ter aquilo ali. E aí vamos lá. Como é que funciona essa sociedade? Como é que funciona esse sistema social? Primeiro é uma oligarquia, ou seja, eu tenho um pequenito grupo que me oligue que manda. E o restante, que é um negócio desse tamanho, só segue, tá? A divisão deles é muito desigual. Eu tenho um grupo de elite e uma base enorme de pessoas que não fazem parte dessa elite e somente tem que acatar as ordens da elite. Dito isso, vamos para as estruturas sociais da galera. Eu vou ter logo de cara a elite, né, que vai estar no topo da minha pirâmide, que são os esparciatas. Tá bom? Os esparciatas, eles são ditos que são descendentes diretos dos dórios. Lembra daquele povo que eu falei lá na parte 1? Então, eles são descendentes diretos dos dórios. E aí, como eles são descendentes dos originais, né, eles não podiam trabalhar no comércio. Eles diziam que esse trabalho de comércio era para povos inferiores, né, para subalternos. Eles ficavam mais voltados às práticas militares, às práticas de estratégia. Inclusive, eles eram os responsáveis pelo treinamento da galera que ia compor o exército espartano. Segunda classe social, eu vou ter lá os periecos. Eu sei, os nomes são pavorosos, mas não fica desesperado. Ouve devagar e pausa para tu escrever. Periecos. Os periecos, eles são
o filho, neto, bisneto, tataraneto, sobrinho, neto, tio, avô, dos povos que foram conquistados pelos espartanos. Então vamos lá. Os espartanos conquistaram um povo vizinho. Os sobreviventes foram englobados pela polis espartana. Então, eles vão ser periecos, ou seja, eles vão ser agregados aos espartanos, porém, eles são filhos, descendentes dos povos que foram conquistados pelos espartanos, conquistados pelos dórios. Bom, e aí, esses periecos, né, eles não têm direito político, eles não fazem participação na política espartana porque eles não fazem parte da oligarquia, daquela galera lá do miolinho, da elite, tá bom? E também tinham como obrigação pagar impostos, ou seja, tu já não tem participação política, tu já não manda em nada com porcaria nenhuma, mas pagar imposto tu serve. Para trabalhar igual um desgraçado e pagar o imposto lá pro rei de Esparta, tu presta. Agora, para participar e dar a tua opinião, tu não vale mais que um zero à esquerda. Bom, é tipo isso. E aí, por último, na pirâmide social, nós temos os ilotas. Os ilotas são nada mais, nada menos que os camponeses, a galera que trabalha a terra. O pessoal aí da agricultura e da agricultura e pecuária, né? Eles eram responsáveis por trabalhar a terra e eram controlados através do medo e da opressão. Essa oligarquia tratava eles pior do que o cocô do cavalo do bandido coberto com paninho, para não feder. Mas é aquela coisa, o poder está onde você acredita que ele está. Se eu sou eu, que trabalho na agricultura e pecuária, eu sei que tu não vive sem isso, eu ia exigir ser um pouco mais respeitado, mas não é comigo, né? Então vamos lá. Falamos da estrutura social. Agora vamos falar do governo de Esparta. Como é que funcionava a administração? A máquina administrativa, como é que funcionava? Para começo de conversa tem o rei. Lá em cima. Bom? Inclusive no filme fica bem claro isso, que no caso é o rei Leônidas, né? E aí eu vou ter outros órgãos administrativos. O primeiro órgão administrativo é que eu vou ter é a gerúsia. Gerúsia. Tá bom? Essa gerúsia, ela vai ser constituída, ela vai ser composta por 28 anciãos. Ancião para Esparta era homem acima de 60 anos, tá? Você completou 60, tu tá aí com 61 dia. Tu já é ancião, você pode participar da gerúsia, tá bom? Eles vão compor o que a gente hoje conhece como legislativo, executivo e judiciário. Os três poderes, eles que vão fazer. Então, a gerúsia, esses 28 anciãos, vão compor o que a gente entende hoje como legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, eles criam as leis, aprovam e botam em prática. Beleza? E aí, vamos lá. Eu vou ter logo depois a ápela. O que é a ápela? Tá bom? São um grupo formados por esparciatas. Esparciata, lembra? É a galera lá de cima, o descendente dos dórios, tá bom? Eles vão ter que ter mais de 30 anos, tá bom? Então, um grupo de esparciatas com mais de 30 anos, que são os responsáveis por eleger quem vai compor a gerúsia. Ou seja, eles escolhem qual ancião que vai entrar pro grupo da gerúsia. Beleza? Sim ou não? Outra coisa que eles podem fazer, se essa gerúsia fizer uma lei muito absurda, eles têm poder de veto, tá bom? A ápela não somente elege os membros da gerúsia, como também pode vetar alguma lei que for absurda criada por eles, certo? Por último, mas não menos importante, tem um órgão aí que aparece no filme 300, que é o Conselho dos Éforos, tá bom? Que são
homens, né, são anciãos, são 5 anciãos, e eles formam os guardiões do oráculo. São eles que lidam com a parte mística, tá bom? Relativa ao povo espartano. Então, vamos lá. Outra coisa que o Conselho dos Éforos era responsável, né? Eles eram responsáveis pela parte mística, porque eram eles que guardavam o oráculo. Geralmente era uma menina virgem, tá bom? Mas eles também tinham outras funções. Eram eles que controlavam os festivais, as cerimônias religiosas de colheita, de pedido de plantação próspera, enfim, o que viesse. E aí, por conta disso, eles meio que controlavam a economia do povo espartano. E controlavam o rei também, porque eles ficavam de olho aí, ó, se o rei estava fazendo cagada. Beleza? Sim? Não? Agora, dentre esses órgãos todos, entre o Conselho dos Éforos, a Ápela e a Gerúsia, qual dos três vai ter mais poder? A Ápela. Porque como é a Ápela que elege os membros da Gerúsia e é a Gerúsia que cria as leis e fiscaliza o rei, é a Ápela que escolhe quem vai fazer essa fiscalização e quem vai criar essas leis. Então, se for para ter alguma maquinação, é ali, ó. É ali. Bom? E aí, a gente vai passar aí para a coisa das batalhas que acontece quando a gente fala aí de gregos. Tá bom? Então, vamos botar para outro vídeo, né? Tá com 21 minutos já. Vamos botar para a parte 3, quando a gente for falar das guerras, que é a parte que todo mundo gosta. Inclusive, é a parte do filme 300. Bom? Até daqui a pouco.